Olá, você que está chegando agora, na verdade está assistindo uma reprise da nossa super live com a Cris Granja. Então fica com a gente até o final. Vamos esperar o pessoal chegar. Faz tempo, né, que eu não tô aqui com vocês, né, gente? Faz tempo que a gente não faz live, mas não tem problema. A gente dá um tempinho, tá aquela correria, mas hoje essa live vai ser muito bacana. Eu tô ansiosa para conversar com a Cris. Eu tô vendo que ela tá entrando aqui. Vamos esperar ela solicitar a entrada. Vamos esperar também as pessoas, né, entrarem aqui na nossa live de hoje. Domingão. Quero ver você participar com a gente, tá bom? Vamos ver aqui, Cris. Se você quiser, pode solicitar para entrar, para a gente fazer o teste de som, de imagem. Vamos ver se meu som aqui tá bom. Qualquer coisa eu vou lá e pego o meu fone, que eu esqueci de colocar aqui. Isso, vamos lá. A gente já faz o teste. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Vamos ver. Aham! Olá! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Então tá bom. Boa noite, muito obrigada, viu? Por você aceitar aí esse convite, né? Eu que agradeço, Cal, o convite. Desculpa a demora, mas a vida é um pouco corrida, né? Então a gente precisa se acertar um pouquinho para a gente trazer um bate-papo bem bacana para todo mundo. Com certeza a gente super entende, né? E você tem uma correria, né? Sua agenda é super lotada, né? Durante a semana, que é isso? A mulher você vê lá postando, né? Terminando o expediente, quase 10 horas da noite, é isso? Bem isso mesmo. Com a pandemia, acho que as coisas nesse sentido pioraram, né? Então, ficou muito mais corrido, tem muito mais gente doente, que é um grande problema. Tem os pós-Covid também aparecendo. Então, tá bem complicado. E muita gente emocionalmente doente. Então, isso que é o mais complicado nesse período. Então, a demanda subiu assim muito, tanto para fisioterapia neurológica, que é uma área que eu já atendo muito home care, quanto a acupuntura, inclusive muitos pacientes de home care de acupuntura. E muita gente com crises de ansiedade, fora as gestantes também, que aí junta ainda mais o medo e o momento, né? Então é um misto aí de doenças, de sensações. Então a gente está nessa correria, mas eu acho que faz parte. Quem trabalha na área de saúde não tem muito o que fazer. A gente tem que estar batalhando aí sempre e aprimorando também, aproveitando a ocasião para estudar, aproveitando que a pandemia pode, inclusive, nos proporcionar muitos cursos online. Então eu falo, gente, não reclame, aproveita o momento, sabe? Vai crescer, vai se fortalecer, vai ganhar conhecimento. Então eu acho que isso é fundamental. Isso aí, ó. Eu tô vendo o pessoal entrando aqui. Ah, tem até o pessoal que colocou aqui, ó. O Marcos colocou, Marcos Paulo. Vai São Paulo. Ah, viu? Me conta. Qual o resultado do jogo de hoje? A casa, o Tô por melhor, né? fora. Não, o melhor é que a Cássia tá, sei lá, uns 3 meses pedindo uma live, né, cara? Aí você marcou hoje, 6 horas da tarde. Eu assim, cá, 6 horas não vai rolar. 6 horas eu tô assistindo o jogo. Tá É, terminando. vamos contar pro pessoal que tá chegando aí, né? Para vocês entenderem, né? Na verdade, eu quero agradecer a Taj entrou aí, né? Taj Rosa, lá de Extrema. Ela que indicou o perfil da Cris para mim, né? Ela conhece a Cris há muito tempo e falou: Casa, você tem que conhecer esse perfil, né? Aí eu, muito cara de pau, já fui lá adicionando, já fui convidando, né? Olha, quando você estiver disponível, vamos fazer uma live. Eu adorei o perfil da Cris. E estamos aqui hoje, né? Só que aí
com a agenda lotada, correria, enfim, né? Aí eu fui marcar justo no dia do jogo, né? No horário ainda, né, do jogo. Mas Pois tudo é. bem, eu espero que seu time tenha ganhado. Como que foi? Ganhou. Tô feliz. Ganhou. Depois de anos, ganhamos. Somos campeões. Ah, entendi. Nossa, então, ninguém vai estar triste, meu sogro, o Palmeiras perdeu, é isso? Perdeu. Mas tá Ai, que bom, pena. né? Deixa os outros ganharem um pouquinho, né? Vamos dividir. Bom, acho que agora o pessoal chegar, o pessoal que está entrando aqui, ó, não dá tempo nem de eu ver os nomes aqui, sejam bem-vindos. Eu acho que é o fã-clube aqui, né, da Cris, que entrou. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, gente. Então, primeiro agradecer, né? A gente está aqui domingo à noite, pós-jogo, né? Se bem que tá aí uma adrenalina boa, né? Uma sensação boa. Isso vai ajudar a render aqui nossa live hoje. E é um assunto importante, né? Para quem não conhece meu perfil, eu falo muito sobre maternidade, né? Período que a gente fala perinatal. Então, a gente faz acompanhamento em torno do nascimento, né? Desde a gestação, parto, pós-parto, enfim, os perrengues aí da maternidade, né? E eu acho muito bacana, né? A gente trazer aqui profissionais de referência, né? Que sabem o que estão falando, que tem contato, né? Com esse público, para a gente poder trocar uma ideia, poder se atualizar, enfim. Mas as pessoas que estão aí assistindo, eu quero que vocês participem também, tá? Então, eu vou pedir para a Cris se apresentar, né? Para quem não conhece, os meus seguidores aqui, para conhecer a Cris também. Pois é, cara. Eu sou fisioterapeuta há 18 anos, sempre trabalhei com área neurológica, tanto neuroadulto quanto neuroinfantil, né? A gente sempre acaba atendendo um pouquinho também de geriatria, né? Um pouquinho de reabilitação geral. Mas assim, eu sempre atendi muito pouco essas outras áreas. E o meu foco sempre foi muito mais voltado para neuro, que é algo que eu amo de paixão. Fiz muitos cursos voltados para neuro. Eu falo que eu já comecei a me encantar ali no último ano de faculdade e trabalhando inclusive nos estágios que eram muito voltados para esta área, em maternidade, a maternidade Leonor Mendes em São Paulo, que é uma graça de maternidade, a referência. E ali você via, né, muitos problemas neurológicos. Então, eu sempre trabalhei voltado a essa área. E há quase 7 anos eu resolvi, né, optei por ter, de repente, uma outra vertente, de falar, vamos abrir um leque um pouquinho maior. E é muito engraçado, porque eu sempre digo para todo mundo que a acupuntura me escolheu e eu não a escolhi, né? E eu estava buscando fazer uma nova especialização, porque eu já tinha feito outras. E aí eu falei, fui dar uma olhadinha, né, e tal, olhei e vi lá medicina chinesa, métodos, recursos, né? E o mais conhecido é a acupuntura. E eu achei a grade interessante, achei a história interessante, e mais do que isso, me chamou a atenção anteriormente algumas pessoas que eu conhecia que se tratavam com acupuntura. E que, assim, tinham respostas excelentes, inclusive crianças que eu atendia, neurológicos. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Mas foi assim, acho que eu vou e vamos, entendeu? Porque eu sou meio decidida. Então, quando eu vou, eu vou. E aí eu comecei a fazer e eu falo que eu me apaixonei e que eu trabalho efetivamente há 4 anos com isso e que eu me surpreendo a cada dia. Não vou dizer que todo mundo apresenta um resultado positivo, porque é como um remédio, né? Tem gente que toma uma dipirona e fica bem, tem gente que toma e não fica. Mas, assim, de maneira geral, eu vejo respostas, assim, excelentes. Eu vejo pacientes que às vezes estão tratando enxaqueca há muito tempo, começam com a acupuntura, elas simplesmente melhoram. Elas falam, nossa, mas eu sarei, né? E é muito bacana, né? E a acupuntura, né, a medicina chinesa de uma maneira geral, ela tem uma visão um pouco diferente do que a gente tem no ocidental. Eu falo que ter o conhecimento fisiológico do ocidental, ele é fundamental. Ele te ajuda a entender a patologia, a entender o organismo, mas a medicina chinesa ela tem uma visão um pouco diferente do que é a patologia.
e a importância que é o indivíduo como um todo, né? Então, por exemplo, a gestante, ela não é só uma mulher que está gestando, né? Ela tem ali um componente neuronal, ela tem um componente emocional, ela tem expectativas, ela tem dores, ela tem mudança hormonal, né? A gente já é hormônio, nesta fase mais ainda. Enfim, e aí eu encaminhei, e hoje eu efetivamente divido os meus atendimentos, né? Então eu divido em home care para fisioterapia e a acupuntura, a medicina chinesa, eu acabo atendendo tanto home care quanto em clínica. Sim, olha que bacana, né? E é legal, né, você trazer um pouquinho, né, sobre mesmo a medicina tradicional chinesa, porque a gente às vezes só ouve falar, né? Então você vai poder aí, né, trazer um pouquinho para a gente como que é na prática também, né? Às vezes alguns mitos que as pessoas têm também, né? O medo, né? Falar com cultura, como assim, né? O pessoal fala, ah, aquelas agulhas, né? Então eu acho que é bem interessante, né, a gente trazer esse conhecimento. Eu acho que as redes sociais hoje em dia, né, se a gente poder usar, né, dessa forma, a gente pode levar conhecimento, e conhecimento liberta, né? E agora Sim, pensando, né, na sua prática, se a gente, né, for pensar né, em toda essa sua carreira, assim, qual público, assim, que você tem mais identificação? olha, se você for falar de medicina, se você for falar, cara, de medicina chinesa propriamente dita, eu acho assim, não existe referência. Existe você estar aberto a querer melhorar, né? E muitas vezes você tem que estar aberto a querer abandonar certos hábitos que te trazem doença, né? Então, esse é o primeiro foco quando a gente começa a trabalhar com pacientes de medicina chinesa, né? De acupuntura. E eu falo que algumas pessoas têm muito resistência. E isso não é só na medicina chinesa, né? Eu vejo até às vezes nos meus pacientes, às vezes, neurológicos, mais velhos, né? Muitas vezes estar doente para ele é uma condição da qual ele terá atenção. E às vezes é uma pessoa que só quer atenção. Então ela não quer melhorar. Por que ela vai melhorar? Se ela é doente, ela tem atenção. Se doente, os filhos ligam, né? Então, é este limiar que eu falo que na medicina chinesa muda a visão, né? Às vezes você tem uma dor crônica na lombar, aquela dor que você vai, faz exame, não tem hérnia de disco, não tem nenhuma ósseo grave, assim, nada grave. Mas às vezes é uma pessoa que, além das questões de má postura, é uma pessoa que para a medicina chinesa influencia muito medrosa, é uma pessoa que tem dificuldade para mudança, né? Então, até que ponto você quer mudar para você melhorar, né? E eu acho que aí é onde o ponto pega. Então, é muito bacana, porque quando você tem essa visão, você acaba não tendo um público. Eu falo assim, eu não gosto de público que não queira melhorar, né? Ok, você não quer entrar a fundo? Então vamos lá, a gente agulha, faz uma mocha, faz um stipper, né? Mas assim, eu às vezes aviso, mas a sua dor vai voltar. Ah, porque ela é crônica? Então, de repente você insiste em repetir o que não se deve repetir, né? E pode ser de postura, pode ser de estilo de vida. Então, eu acho que essa é uma percepção bacana. Sim, olha que bacana isso, né? Deu para a gente entender agora, né, de que forma funciona e olha que bacana, né? Esse olhar integral, né, do ser humano eu acho fantástico, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora. A gente precisa ter esse olhar, né? Pensando agora nessa questão mesmo, né, de uma mulher quando ela engravida, né, a gente tem que ter esse olhar, né? Não é olhar só para a barriga, só para o bebê, né? Mas tem que olhar essa mulher, né? A parte, claro, né, fisiológica dela, mas emocional também, com certeza, né, que acaba influenciando e muito, né? A gente tem pesquisas aí que mostram muita alteração emocional significativa nesse período, né? Um período potencial de crise, né? Então, olha que bacana ter mais, né, um profissional, né, que possa olhar, né, para essa mulher nesse momento, né?
Porque geralmente quais são as queixas, né, dessas mulheres, assim, quando chegam para você? Pois é, cara. Na verdade, assim, você tem diversas, né? Assim, existem algumas coisas que até são um pouco mais padrão. A lombalgia, que é a dor nas costas, é 70% das gestantes, né? Então, assim, você pega ali final de gravidez, de 36 semanas para frente, a maioria tem dor lombar, né? E aí você tem uma série de coisas que determinam essa dor lombar. Então, você tem principalmente a alteração hormonal para preparar para o parto. Então, você tem sim uma frouxidão ligamentar, né? Eles até brincam que mulher grávida, assim, no fim, ela tem que tomar cuidado se ela cai à toa, né? E realmente, você tem uma frouxidão e um relaxamento dessa musculatura para o parto. Então, você imagina ali as costas, como vão lidar com isso, né? Já tem o peso, a ação da gravidade. Então, assim, eu acho que quando a gente fala do mais comum é isso. No início da gestação, a gente tem os enjoos, né? Os enjoos que, inclusive, é muito bacana de trabalhar na acupuntura, na auriculoterapia. Tem bastante que procuram justamente para isso. E eu acho que até o que é bacana frisar aqui, Cá, é assim, a importância do que a gente tem entre a medicina chinesa, a acupuntura, em relação a tudo que é estudo voltado para a produção neuromoduladora. Então, assim, todos os estudos mostram o poder daquele meridiano de atingir o seu cérebro. Então, por exemplo, você tem os canais de energia, os meridianos, que eles despolarizam e eles mandam informação cerebral. E ele consegue produzir muito mais adenosina, que é um neurotransmissor que ajuda a diminuir a dor, né? Então eu já começo tendo benefício aí. Além disso, tem os opioides, que são pequenas moléculas de proteínas que ajudam muito para a função hormonal. Então, para liberar endorfina, GABA, que são todos neurotransmissores. Então, assim, isso é completamente comprovado. Então, quando eu penso nisso e penso numa gestante, o que é? Eu até brinco que eu falo assim, a gestante ela é uma bomba de hormônio, né? Tá lá, pá, bombando. Então, qual que é a nossa função como acupunturista, como formado em medicina chinesa? É você agir exatamente nesse caminho neuromodulador, para que isso não seja tão discrepante. Então, eu tenho muitas vezes esse processo no enjoo, na ânsia de vômito propriamente dita, nessa dor lombar. Então, assim, a gente acaba olhando exatamente como um todo essa paciente. Nossa, que bacana, né? Eu fico imaginando aqui, né? é, né, no dia a dia, né? Se acompanhar também, né? Essa gestante, né, ela trazendo para você, né? Eu tô nos enjoos, você poder acompanhar essa evolução, né? De repente, nossa, melhorou, né? Porque tem mulher, gente, né? Vocês devem conhecer, mulher que tem o enjoo a gestação inteira, né? E aí a gente pensar, né, na questão, né, de uma qualidade de uma gestação, o quanto que isso pode influenciar na questão de uma aceitação, né, dessa gestação, né, do bebê, acaba meio que criando ali, né, na cabeça da mãe, nossa, mas eu pensei que ia ser de um jeito, e tá sendo de outro, né, pensando aí nas falas que elas trazem pra gente, né? Principalmente às vezes aquelas que planejaram, né? E aí chega naquela sensação do enjoo que não acaba nunca, é bem complicado. Agora pensando, né, você falou um pouquinho no que mais acontece, né? Essa questão mesmo de dor nas costas, né? É, tem mais alguma queixa, né? Opa, tem um ajudante meu aqui que apareceu aqui, gente. Tem mais alguma queixa que elas trazem? Assim, que você falou, nossa, né? Nunca tinha visto. Ó, cara, o mais comum realmente é isso. Até existem pacientes que têm, por exemplo, tanta frouxidão ligamentar, ela tem tanta produção de relaxina, que o que que acontece? Ela torce muito tornozelo,
né? E isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, por isso que eu falo que a questão da produção hormonal, ela é extremamente importante, porque é ela que vai regular isso para que não seja tão impactante na qualidade de vida. E outra coisa que é bem bacana, quando a gente pega ali aquela gestante que está acima de 36 semanas, e no ultrassom ela já tem uma criança que ainda não está indo para o caminho do posicionamento, existem algumas técnicas que a gente utiliza para ajudar com que esse bebê vire. E é muito utilizado, né? E é muito bacana, porque funciona muito. São poucos os casos que não funcionam, né? Então, assim, já é uma intervenção em algo que é muito pouco conhecido por aqui, né? E eu tenho até uma amiga que fez e tal, e ela falou: Nossa, e não é que meu bebê virou? E é muito legal. Fora isso, também, hoje, um hospital, que é o que eu tenho conhecimento em São Paulo, que é o Promatre, ele tem uma anestesista que é acupunturista e ela age dentro do trabalho de parto, na sala de trabalho de parto. Então, ela acompanha essa gestante e lá ela utiliza técnicas para diminuir a dor, para aumentar o movimento de contração da musculatura interina, para que esse parto normal seja mais rápido. E isso é muito legal. Infelizmente, a gente não tem esse acesso em todos os hospitais. A maioria ainda não aceita, né? E é um trabalho muito interessante, porque hoje, né, as últimas pesquisas mostram que no Brasil, nos hospitais públicos, 55% das gestantes vão para cesárea. E nos hospitais particulares, de 85 a 90. Então, assim, é um número muito alto de cesárea desnecessária, né? Eu falo que, assim, o parto normal, ele tem que ser normal. Ele também não pode ser um forçado a ser normal, porque a gente sabe que a criança pode, sim, entrar em sofrimento fetal. Mas, fora isso, o que muito se vê é a mulher ter dor, medo da dor no momento do parto. Então, o que ela faz? Ah, tô grávida, já vou marcar a cesárea. Deu 38 semanas? Vamos embora. E isso é muito comum. E a gente sabe que pode, sim, gerar diversos problemas, a indução desse parto cesárea. Você faz uma cirurgia, você corta o útero, né? Você tem um processo de cicatrização complicado, às vezes que pode gerar problemas. É uma cirurgia, né? Então é muito bacana quando a gente consegue acompanhar essa gestante o máximo. Eu tive uma gestante que eu acompanhei desde o início, e a última sessão dela foi num dia, à noite, porque ela fazia sempre 7 horas da noite. E ela teve de manhã o bebê. Foi muito engraçado, porque depois ela mandou mensagem, falou assim, oi, tudo bem? Eu tudo, e você como tá? Ela falou, não, já ganhei. Falei, não, assar. E assim, é muito bacana, porque você faz todo um trabalho para você preparar aquele organismo para um parto normal. Obviamente, se não tiver que ser, que seja o cesariano. Mas, assim, principalmente focado nessa questão da dor. Eu acho que aí pega muito. Eu acho que muitas mulheres têm medo e isso acaba complicando até o próprio organismo para que ele trabalhe para um parto normal. Sim, nossa, muito interessante esses dados que você trouxe. E, né, voltando na questão mesmo de ter uma profissional ali especializada, ai, seria um sonho se a gente tivesse na rede pública, né, não só na rede particular, né, porque é uma forma também de estimular esse parto normal, né? A gente vê muitas, a maioria no começo do pré-natal, elas estão ali, né? A maioria sim quer parto normal, né? E aí a gente vê durante esse acompanhamento pré-natal, elas, né, vão tendo acesso às informações, sim, mas às vezes não tem um encorajamento do profissional que está, né, ali apoiando ela, acompanhando, né? Se você tem ali profissionais com esse olhar, né, que você está trazendo, né, de dar mais esse apoio, talvez a gente possa mudar esse cenário aí, né, de muita cesárea, né?
Mas eu acho que é uma caminhada longa ainda, viu? A gente tem que mudar ainda muita cultura, né? Essa questão da dor, né? Não sei se você pode trazer um pouquinho dessa questão da dor, né? Como que é a gente ter pré dor, né? É que assim, né, Cá, a dor, ela é um processo que existe, né? Raras são as mulheres que não têm dor no momento do parto, e existem, né? Conheço pessoas que quase estiveram no corredor, assim, que é um absurdo, né? Você fala, nossa, como é possível? Mas existem mulheres que são assim, mas a grande parte realmente tem dor. E o que é muito bacana, que eu costumo falar, que a fisioterapia, a área obstétrica, entrou um pouquinho nisso. Né? Hoje você já vê alguns hospitais, até você vê pessoas em trabalho de parto com bola, bobat, que é aquela bola de pilates, né? Fazendo exercícios, estimulando a musculatura pélvica. E isso é muito legal, porque eu acho que já é um caminho a mais, né? A gente já conseguiu uma inserção a mais. E, de repente, tentar inserir um outro perfil é tentativa. Eu falo que assim é estudo, né? Então a gente está aqui no Ocidente, que tem uma visão muito diferente do que é oriental, muito diferente, inclusive médica, que eu falo que isso é uma das coisas que eu bato na tecla, que a gente tem que ter mais olhar para os outros profissionais, e às vezes as pessoas assim, o médico falou. E aí o médico falou de áreas que não são suas, que ele nem tem conhecimento, mas ele falou, entendeu? E assim, isso atrapalha um pouco quando eu tenho esse olhar para a pessoa como um todo, né? E esse olhar traz um pouco disso, de que a mulher tá com dor, a mulher tá ansiosa, a mulher tá com medo, e de repente ela tá numa sala gelada, fria, com o médico lá fazendo teste para ver a dilatação dela, né? De uma maneira extremamente fria. O Hospital Leonor Mendes, que eu te falei, que eu fiquei por uns 6 meses lá e que eu aprendi muito, ele é um hospital, assim, extremamente fofo, assim. Você entra nele, as salas têm decorações infantis, ele é super aconchegante, né? A mulher lá há muito tempo, já há 20 anos atrás, fazia o canguru com seu feto, que nasceu prematuro, com a criança, aliás, que nasceu prematura. Então, assim, ele tinha esse olhar humanizado. E é um hospital público, né? Então, eu acho que, de repente, falta um pouquinho dessa sensibilidade, principalmente para as pessoas que comandam, né? A gente sabe que a realidade também é dura em outros aspectos. A gente vive questões, às vezes até de dificuldade para medicação. Enfim, existem outras questões a serem resolvidas. Mas eu acho que independente disso, essas salas de parto, essas salas de preparação, ela teria que ter um olhar muito mais voltado para essa coisa afetiva, né? Já é um momento complicado. Se ele ainda for grosseiro, isso fica muito mais difícil. Então, assim, Ká, quem pode, quem é gestante que você acompanha, eu acho assim, busque sim um pouco dessa outra visão, né? Ela é importante porque o seu parto vai ser com menos dor, o seu parto será muito mais fácil, a sua recuperação será mais fácil, né? Até porque na recuperação eu falo, você tem ali uma criança para cuidar, né? Então é cansativo, é complicado. Então, ter um pouquinho de busca por essas informações é o fundamental. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o fato da gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Alguém já, né, vai poder usar o que a gente está falando aqui, vai poder ajudar alguma gestante, porque hoje a gente tem também um outro problema, que é o excesso de informações, né? Então, eu acho que é bacana a gente estar sempre trazendo o que realmente é importante, né? Embasamento científico, né? Que você trouxe a questão aí, né? Do médico, a gente vê também muitos médicos demoram muito para se atualizar também, né? Então fica naquela coisa antiga, né? A gente tem muitos procedimentos aí que, né, estão caindo em desuso, né? Eu gosto sempre de trazer uma discussão sobre a famosa disiotomia. Não sei qual que é a sua opinião, né? Mas sempre quando a gente traz esses assuntos, dá polêmica.
sempre. Mas eu acho assim, Cá, é que tudo tem que ser avaliado, o que é necessário, né? Existem partos que são necessários que façam. Existem partos que são necessários que sejam cesárea, né? É a questão do equilíbrio e bom senso. E o profissional tem que usar isso. E ele tem que, inclusive, oferecer esse leque de opção. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei muito em conjunto. E é muito interessante, até na área de fisioterapia. Eu falo para o paciente: olha, você está fazendo essa técnica, não está dando certo? Vai fazer quiropraxia, ou vai procurar aquele fisioterapeuta que é especialista em tal técnica. Né? Indique, tira um pouco daquela coisa do meu paciente, sabe assim? Do posse, né? Eu quero mais que o meu paciente melhore. Então, se ele tem que buscar outras coisas, ele vá fazer, abra mão. É para ele. Ou vamos trabalhar em parceria? Vamos. E as pessoas às vezes têm medo de perder, né? E aí vira aquele que fala: não, eu faço tudo, eu melhoro tudo. E não melhora nada, né? Então, assim, existem sim técnicas que são necessárias. Tem, às vezes, a fórceps que precisa ser feita, né? Então, tudo tem que ser avaliado adequadamente para a situação. O problema é quando vira corrido, né, Cá? Vira assim: ai, vamos lá que eu preciso fazer agora, ai, não dá certo, então vamos fazer isso. E não pode, né? Ainda mais quando a gente está aqui falando de parto, né? Então não tem como ser corrido. Para começar, o tempo já é o tempo do bebê, né? Você pode planejar o que for. Você pode falar: ai, com 39 semanas eu vou fazer uma cesárea. E com 38 rompe a bolsa e ele vem, né? Então, esse olhar é um olhar que eu acho que o profissional tem que ter, individualizado. É bacana a gente ter protocolo de atendimento? Ele nos embasa cientificamente, embasa, mas não é só isso. É o olhar, é o conhecimento da fisiologia, que eu falo que é uma coisa que eu sempre tento estudar, tanto em ambas as áreas, mas muito fisiologia, porque eu acho que ela te dá segurança, inclusive, para que você crie, né? Para que naquele momento, o parto precisa fazer tal coisa, então vamos. Você tem conhecimento de fisiologia? Vamos. Tô lá trabalhando na acupuntura com a minha paciente, tem protocolo tal, 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 mas eu penso: nossa, mas aquela dor pode vir, vamos testar uma coisa? Então, acho que isso é fundamental. A partir daí, você flui. É sucesso, assim, né? Então, ao invés de ficar só discutindo: faz, não faz, não, tem momento que tem coisas que tem que ser feitas. Sim, olha que bacana, legal sua colocação, né? Porque cada caso é um caso, né? A gente precisa mesmo ter esse olhar, né? Ter essa visão mais abrangente mesmo, o que, que é possível, o que pode ser feito, né? E eu acho que o mais importante é, no caso, né, o paciente, ele ter a confiança, né, no profissional, conhecer mesmo, né, a forma que ele trabalha, né? A gestante, ela tem que ter essa confiança, né? A gente está falando de gestante aqui, tá, gente? Hoje é gestante, mas qualquer, né, outra fase da vida que você esteja, tem que ter essa confiança, né? Mas a gente está falando de gestante porque é um momento especial, né? O parto, ele é o único, né? Ela pode ter vários filhos, mas vai ser o único para ela aquele momento, né? Então, que seja com pessoas que ela confie, né? Saibam ali que vão ter aquele olhar especial. E aí a gente está falando de parto, né? E aí, vamos falar do pós-parto, porque a gente foca muito na gestação, mas o pós-parto, às vezes, é onde o bicho pega mesmo, né? Exatamente, né? E aí, até quando você comentou comigo, falou: eu queria falar de pós-parto e tal. E até eu comentei com você. É muito bacana o quanto a gente pode agir, ajudando principalmente no leite, né? Tudo aquilo que a gente falou um pouquinho dessa função neuronal, eu consigo, inclusive, melhorar a produção de prolactina, né? Então, eu consigo facilitar com que essa mãe amamente. E também é muito bacana que a gente tem pontos que ajudam nessa contração uterina para que o útero retorne, né? Então, eu tenho uma diminuição do útero aos poucos, ele vai retornando. Então, a gente pode auxiliar nisso.
Fora isso, acho que o que as mães mais têm são insônias, né? Então, nem precisa dizer o quanto a acupuntura funciona para insônia, assim, é bárbaro. Eu falo que, assim, às vezes os pacientes aparecem, gestante ou não gestante, e aí a gente faz uma anamnese bem completa, né? E eu sempre pergunto do sono, e eu acho muito engraçado, porque às vezes ele queixa de uma dor e tal, ele fala assim, não, mas eu durmo bem. Você acorda bem? Ah, não, eu acordo um caco. Eu falei, então você não dorme bem. Começa por aí. E quantas pessoas dormem mal, né? E funciona muito a acupuntura para insônia. E a gestante é um público bem complicado, porque dormir faz parte fundamental nesse processo que eu tenho de reorganização do meu organismo mesmo. Reorganização no sentido hormonal, no sentido de contração e retorno do útero, no sentido da produção de leite e no restabelecimento do meu metabolismo. Tanto que hoje, e é muito engraçado, porque a medicina chinesa já diz há um bom tempo que o ideal é que você espere 2 anos para ter uma nova gestação, que seria o tempo que o seu organismo iria se restabelecer sem consumir muito a sua energia. E de um tempo para cá, algumas médicas estão, inclusive, usando essa teoria, que seria o tempo ideal para o teu organismo realmente se restabelecer. Então eu falo, olha, mais uma vez, ponto para a medicina chinesa, que já fala há 10 mil anos atrás isso, e agora a ocidental está orientando as mães, né? No mínimo 1 ano, mas o ideal 2. Porque eu preciso de uma reorganização mesmo. O desgaste que a gente tem energético, ele é muito grande, né? As alterações hormonais são muito grandes. E, inclusive, por quê? O bacana é você estar bem para gestar, né? O bacana é seu organismo estar bem. E isso é muito importante. Às vezes aquela gestação turbulenta, que você não está muito bem de saúde, pode futuramente gerar uma pessoa, um ser com algumas deficiências, né? Então, olha que bacana, né? Essa reorganização ela é muito importante. Sim, então já fica como uma dica, né? As mulheres que estão aí pensando, né? Os casais estão pensando em engravidar, né? Se já tem filho, então espera, dá esse prazo de 2 anos, né? Eu acho muito bacana essas orientações, porque é um respeito mesmo, né? Com o próprio corpo e, de certa forma, isso vai influenciar na vida do seu filho, né? Na saúde dele, né? Na questão do vínculo também, né? Que daí você vai estar mais disponível. Porque vamos falar sério, gente, pós-parto não é fácil, né? Quando você tem uma rede de apoio, né? Mesmo assim, né? Não é muito fácil, mas quando você não tem, né? A gente está vendo muito isso na pandemia, né? As pessoas não estão podendo ter acesso a essa rede de apoio, né? Vamos pensar nessa exaustão, né? Do pós-parto. A parte física, eu acho que é a primeira, né? Que sofre, né? Porque essa mudança hormonal, né? Nasceu a criança, saiu, né? Aquele bebê que tava lindo. Até pensando, gente, que loucura, né? Você que estuda isso, né? Essa fisiologia, deve ser muito legal. Não, é extremamente interessante, né? Eu falo que faz parte daquelas coisas que não se explicam, né? Se vivem, no sentido principalmente da criação propriamente dito, né? Ainda mais quando você vê os 3 primeiros meses, né? Que são meses assim fundamentais. Eu falo que todas as gestantes, os 3 primeiros meses, se elas visualizassem realmente o que acontece, elas tirariam o pé do freio nos 3 primeiros meses, curtiriam mais o começo, aí aqueles outros, né, até 36 semanas, vida normal, treina normal, faz o que quer fazer, vai em festa, e aí depois ela vai segurando um pouquinho. Mas esses 3 primeiros mesmo, das 10 semanas até as 13 semanas, você tem muita, muita mudança hormonal. Você tem principalmente a criação ali da parte neurológica, então é onde você tem a formação do tubo neural,
que vai gerar ali todas as informações aqui que a gente guarda, esse cérebro, que vai inclusive formar a sua coluna vertebral. Então, assim, é um período que se deve ter muito cuidado mesmo, né? Não é lenda essa história, porque uma má formação ali vai gerar, sim, problemas para o resto da vida. Lembrando que é comum um aborto espontâneo neste momento. De cada 10 gestantes, em torno de 4 abortam naturalmente. E eu falo que esse aborto natural pode sim ter um problema, mas na grande maioria é o organismo, às vezes, expulsando o que não está dando certo, porque ele é sábio, né? Então, como eu tenho essa formação importantíssima de tubo neuronal, eu posso ter ali no meio do caminho uma célula que se multiplicou errado. E aí o meu organismo sabiamente expulsa. Então é esse o aborto, porque aí ia gerar uma criança incompatível com a vida. Então é o período mais delicado, né? E não é à toa que é o período de maior quantidade de enjoo, por causa dessa mudança hormonal. E aí que a gente entra, né? Para dar um gás nisso, para dar mais energia para a mulher, para poder, inclusive, diminuir esses sintomas que às vezes são insuportáveis, né? Então, eu falo que assim, a gestação é um período muito bonito, muito único, né? E aí a gente fala, nossa, é muito milagroso, né? Gestar é. Sim, é isso mesmo, né? E você falando aí desse primeiro trimestre, né? As primeiras semanas, é engraçado que dá um sono na gente. Eu lembro, nossa, me dá uma sono, não tive muito enjoo, não, mas um sono, né? Mas porque essa energia, né, que o corpo ele tá utilizando para, né, fazer todas essas transformações. Acho que é isso mesmo, né? E aí Exatamente. olha só essas orientações, gente, como é importante, né? A mulher tomar esse cuidado mesmo, né? Nos primeiros 3 meses, porque depois você acaba atendendo casos lá, né? Na parte da neurologia mesmo, né? De crianças, né? Que tiveram aí algum dano nessa fase, né? Sim, sim, é muito mais comum do que a gente imagina, né? E pode sim, eu falo que também existe, obviamente, uma predisposição genética em alguns casos, algumas alterações de gene mesmo, né, que levam a certas patologias. Mas este período é um período importante, sim. É um período para tomar um pouco mais de cuidado, né? Essa formação ela é muito importante, porque na maioria dos casos, né, a gente vê sim relatos de sustos nesse período muito grande, de acidentes, e dá certo, assim, quando você vai fazer anamnese, às vezes, de crianças, assim, bate os casos. Outro extremo é a questão do parto, né? Que aí você também tem risco, principalmente a hipóxia, que são as crianças que ficam muito tempo sem oxigênio. E aí você tem trabalho de parto complicado, você tem, às vezes, mães que insistem para um parto normal, que é o que a gente falou aqui, e às vezes a criança entra em sofrimento, né? E às vezes a demora da decisão de, ai, vamos fazer uma cesárea. E isso acaba podendo ter, sim, lesões graves. Então, é importante, por isso que eu falo, esse olhar. E eu tenho uma prima, que não sei se está por aqui, mas eu achei tão engraçado que ela estava grávida, ela estava em 12, 15 horas, sei lá, de trabalho de parto, falando que queria ter um parto normal e a criança não nascia. Eu lembro que eu virei e falei assim, filha, se ela não nasce, você vai arrancar esse menino agora. Pode virar para o seu médico e falar que você vai tirar esse menino. Porque você tem que ter um respeito, né? Uma coisa é assim, aquela mulher linda, maravilhosa do Instagram que fala, eu tô há 24 horas em trabalho de parto. Mas, gente, ela tá há 24 horas que ela sentiu uma dorzinha, entendeu? Ela não tá no hospital. Ela tá ali na casa dela, a maioria com assistência de doula, com assistência de fisioterapeuta, né, estimulando o parto, mas realmente o trabalho de parto, ele não pode durar 14 horas, sabe? Passou assim 12, de 10 a 12, não,
o trabalho real, que é aquela contração que vem de minuto em minuto, né? Passou disso, não espera, né? Você tem vários casos realmente de crianças com alterações e hipóxia por isso, né? Ou quando a criança não se mexe tanto, tentando encaixar, e aí o cordão enrola, ou o cordão vem à frente do feto. Quando ele vem à frente, se eu não faço rápido uma cesárea, vai ter hemorragia tanto o bebê quanto a criança. E isso é o que acontecia muito há 50 anos atrás, que as mulheres morriam muito de parto normal. E esse era um dos motivos. O cordão descia no canal vaginal, na hora de expulsar, ele vinha primeiro e estourava. E aí você tinha uma hemorragia e muitas vezes morria a mãe e a criança, né? Então, por isso que aí eu entro na história do olhar de novo. Olha que beleza se você está sendo bem acompanhado, né? Passou muito horário de trabalho, opa, não, vamos para uma cesárea. Ou não, se eu tentar uma manobra, que nem essas manobras, vai funcionar? Existem algumas manuais. Ah, vai funcionar. Então a gente tenta. Se não der certo, também vamos para uma cesárea. Então, assim, o parto é um momento muito delicado, tá? E é um momento muito de medo. Eu acho que é um momento que a gente tem que trabalhar essa gestante para que ela esteja mentalmente preparada, para que ela esteja relaxada, para que aquilo não seja traumático, né? Então, esse olhar, ele é fundamental. Sim, é isso mesmo, gente. Ai, que delícia ouvir tudo isso, né? Gente, vai ficar gravado essa live, né? Vocês compartilhem aí, né? Com as amigas que querem engravidar, né? Que já tem as dicas aí, né? Se tem alguma gestante, algum casal grávido, já compartilha, né? Porque são informações preciosas, viu? Que nem sempre, né, os profissionais falam, né, a realidade, né? A gente não pode mais romantizar, né? A gente não pode ficar assustando, mas também não pode romantizar. A gente tem que falar realmente dos riscos também, né? Que é o que você está trazendo. E é bacana a gente entender toda essa evolução, né, dos procedimentos, o olhar do profissional, olha quanta coisa, né, está em jogo. Então, isso é muito importante, né? E aí, se a gente for pensar, né, nesse pós-parto, aí você comentou da questão da amamentação, né? Você tem, assim, muita demanda nessa questão, né? Que a amamentação também, olha, é aprendida, né, gente? Não é instinto. Então, a gente tem que aprender. Então, às vezes a gente apanha no começo. Então, Cá, mas você sabe que uma coisa bem bacana, hoje, principalmente a equipe de enfermagem, assim, você tem pessoas extremamente bem preparadas, que ensinam a maneira adequada, que ensinam o que a mulher tem que fazer para melhorar, para diminuir principalmente rachaduras, né, que a maioria tem no mamilo, para preparar essa mulher. Isso é muito bacana, né? E inclusive a gente tem até algumas que trabalham domiciliar, assim, e que elas vão realmente até a casa da paciente, até ensinar, até que essa amamentação seja de uma maneira fluida, né? Insistir, porque muitas vezes dói, muitas vezes racha, às vezes usando só creme não. Ensinar essa criança também a fazer um pouco da sucção de uma maneira correta, porque às vezes a criança não consegue. Então, esse é um trabalho muito legal, que é um trabalho, sim, bacana, que a enfermagem, assim, faz de uma maneira maravilhosa. Eu tive uma paciente em São Paulo que ia durante, né, foi durante 15 dias uma enfermeira auxiliá-la. E eu falo, nossa, que bacana se todo mundo tivesse, né, acesso a isso. Se não fosse tão caro também, né, que eu acho que isso também é uma parte importante de acesso, das pessoas poderem ter esse tipo de orientação. E isso evoluiu muito, né? Há muito tempo aí atrás não tinha nada disso, né? E pior, né? A maioria tinha 5, 6 filhos, um atrás do outro. Acho que a mamãe tava quase, né? Já emendava o que comeu, comeu. Então vai, toca o baile. E isso é uma coisa legal que eu falo que não só as redes sociais, que eu acho que a gente evoluiu, né? A gente melhorou muito nesse aspecto. A gente melhorou também de informação, das pessoas buscarem, né? Ah, temos excesso de informação? Temos, mas a gente tem que ter bom senso de que tudo não é gulgada, né? Você vai buscar pessoas, você vai saber através do Google que aquilo existe.
legal, descobri, agora eu vou atrás de uma pessoa que entenda, né? Não chegar falando, olha, eu li aqui que faz isso, isso, isso e isso. E tem muita informação errada. Eu já tive paciente chegar e falar assim, olha, eu li no Google isso, 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 e o meu sintoma é tal, então eu tenho isso, né? Aí então você fala, nossa, parabéns, fez medicina onde? E não tem nada a ver na maioria dos casos, né? Até porque se jogar no Google, uma mancha na pele é um tumor que vai dar metástase no seu coração, que não tem câncer, assim, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nessa parte do pós-parto, a gente é sim servido de profissionais excelentes que ajudam muito, né? O que a gente consegue através da acupuntura é auxiliar realmente no retorno do útero, auxiliar na produção do leite propriamente dito, na insônia, que é extremamente comum, quase todas as pós-gestantes que eu atendi tinham insônia, né? Porque o grande problema não é só amamentar de madrugada, mas é o amamentar e não conseguir retornar ao sono, né? Então é aí que a gente entra, melhorando principalmente a produção hormonal disso, que é fundamental. E eu acho que também pela questão da ansiedade, assim. A ansiedade, e aí a gente tem um quê de depressão pós-parto, né? Que a gente fica muito de olho nesse público e que é muito comum, né? A depressão pós-parto muitas vezes está ligado muito a esse processo traumático de parto, né? Então, quando você busca, você tem duas linhas. Aquelas que têm esse trauma propriamente dito no momento do parto, e aquela que a vida muda muito e que às vezes a mulher não está preparada, né? Então são duas vertentes, assim, né? Porque uma coisa é você falar, eu quero ser mãe, né, e tal, mas a outra é você quer viver sendo mãe, as coisas mudam, as escolhas mudam, né? Então, eu acho que são duas vertentes que a gente acaba trabalhando muito com cuidado e com esse olhar, né? Existe uma técnica que eu uso que é a ressignificação de dor física e emocional, que a gente desbloqueia certos traumas. E teve uma gestante que, pós-gestante, na verdade, que eu acabei usando um pouco dessa técnica, porque ela tinha, na verdade, traumas que não foram ela que viveu. Assim, ela teve gestações familiares, que pessoas, algumas faleceram, que outras tiveram depressão. Então, no pós-parto, ela deu uma surtada, porque ela achou que aquilo ia acontecer com ela. E aí a gente trabalha ressignificando com a acupuntura o desbloqueio de alguns chakras, desses traumas, e aí que a gente age, né? Desbloqueando aquilo para deixar com que a energia do seu corpo flua e para que esta informação neuronal seja desbloqueada, que é a da memória, né? É quando você passa numa rua que você foi assaltado, toda vez que você passar, você vai sentir adrenalina, taquicardia, porque aquele trauma está enraizado. E a gente faz nesses casos também, né? Às vezes, se a gente olha ali que é necessário, tem algum bloqueio, para não cair nessa linha da depressão pós-parto, que eu acho que é algo que tem que ter um olhar, tem que ser muito mais falado. Acho que o marido tem que estar muito ciente, né? Ou o companheiro, que seja, ou se, ai, não é casada, mas tem alguém ali auxiliando. Então, esse olhar é muito importante, porque a depressão pós-parto é complicadíssimo e pode, inclusive, levar a suicídio e até assassinato do próprio bebê. A gente tem casos, né? Sim, sim, nossa, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, né? E, né, estudando um pouco sobre a perinatalidade, os dados que a gente tem agora mais atualizado é que o que está se comprovando é que, na verdade, essa depressão já começou na gestação. E aí não foi tratado, né? E aí vem o pós-parto, né? E aí pronto, né? Já soma todas essas mudanças hormonais, nessa mudança de papel social, né? De repente você é filha, daqui a pouco, né? Daqui um segundo você já é mãe, né? De um bebê, que você é responsável por ele. Olha quanta coisa, né? Acontecendo, né? E a depressão pós-parto, na verdade, a gente tem que ter esse olhar mesmo, porque essa mãe, ela não vai ter energia, né, para cuidar desse bebê, né? Então, o efeito, claro, vai, né, vai ser ruim para ela,
mas também na relação com esse bebê, no desenvolvimento desse bebê, né? Uma grande preocupação é essa também. Esse bebê não vai ser estimulado da forma que deveria, né? Então, olha quanta coisa, né? A relação conjugal, né? Se essa mulher tem um parceiro, uma parceira, enfim, né? Também vai afetar. Então, foi ótimo você ter trazido mesmo essa pontuação, né? Depressão aí. A gente está chamando agora de depressão perinatal por conta disso mesmo, pode, né? Pode ter acontecido já na gestação e tem que ser tratado, né? Então, eu acho que é legal ter uma equipe mesmo, né? Todo mundo, né? Junto ali com aquela mulher, né? Exatamente. É que assim, né, Cássia, se a gente for parar para pensar, o ideal é que todo mundo que fosse gestar tivesse acompanhamento de multiprofissionais mesmo, né? Psicológico, social, médico, geriatra, desculpa, ginecológico, o acupunturista para quem tem acesso, a fisioterapeuta ali para poder estar agindo nesse trabalho também de parto, no pós. Então, assim, alguns lugares até tentam, a gente tem até algumas ONGs que trabalham com isso, muito bacana, mas a gente sabe que o acesso é muito restrito. Então, assim, quem financeiramente pode, a gente vê que tem acesso, né? Eu falo que é até bonito quando você vê no Instagram as famosas, as ricas, né, gente, trabalhando, aí filmam o trabalho, né, o pré-parto, com todo o acompanhamento, né? Mas a gente sabe que não é a realidade, né? A maioria às vezes pega ônibus com 39 semanas, né? E o quanto isso é impactante, né? Então esse acompanhamento, esse olhar seria muito bacana para uma mudança de vida real, né? Eu acho que a não ser que a pessoa realmente não se importe com o ser que ela está trazendo ao mundo, mas a importância disso mexe com a cabeça realmente, e ainda mais quando você pega pessoas que estão tentando e que às vezes fazem tratamentos, né? Então, assim, é muito esperado. E é muito bacana, porque a gente age muito também na acupuntura em relação a isso. É um trabalho muito legal, tem até protocolo já de um médico alemão que é muito usado, que é o protocolo de Paulus, que a gente usa para as tentantes, e inclusive aquelas que fazem a inseminação. Então, a gente acompanha, faz inclusive o processo no dia da inseminação, e quando ela implanta, a gente faz também sessão de acupuntura. E é bacana porque esse protocolo ele existe, era um médico alemão, que imagina, né, o quanto que é cético um médico alemão. E ele se interessou, foi estudar acupuntura e criou um protocolo para isso. E ele começou a perceber que aquelas ou tentantes, né, que utilizavam o método dele, 20% a mais conseguiam engravidar. Então é um número muito significativo para tentantes, né? Então isso é muito bacana, o quanto a gente consegue também mudar essa produção hormonal e auxiliar as tentantes, né? Então eu falo, tem um leque aí para se trabalhar, tem um leque físico, psicológico, de alterações hormonais. Então, assim, e o mais bacana é que, de maneira geral, as mães hoje são mais velhas, né? E isso é legal porque ela tem muito mais consciência de quem ela é, do papel que ela quer e se ela realmente quer, né? Afinal, várias mulheres não querem ter filhos, são casadas há muito tempo e não querem, e tá tudo certo. E então ter essa mãe um pouco mais amadurecida é importante até para ela entender esse contexto e se cuidar melhor, né? Então é muito bacana. Nossa, Cris, que bacana! Adorei essa sua, né, atualização, informação para a gente aí, para as tentantes, que algumas, né, das nossas seguidoras, né, são tentantes, né? E às vezes, olha que bacana, né? Às vezes pode dar aí mais uma oportunidade, né? Vamos falar assim, uma oportunidade, mais uma chance aí, né? De poder ter acesso, né? Essas informações, essas técnicas, procedimentos, né? Porque é um público também que precisa de atenção, né? A gestação, né? A mulher tá optando às vezes por uma gravidez mais tardia e aí ela, né, acaba esbarrando nessas questões, né? Não só a mulher, né, gente? Vamos falar com o casal, né? Porque a questão da infertilidade é o casal, né?
Acho que é mais ou menos dessa forma, né, que vocês também enxergam. Então, acho que é Exato. muito, né? Eu acho que, nossa, O ideal, cara, quando a gente fala das tentantes, é que a gente tenta também trazer o marido, né? Porque não só pela questão da infertilidade, mas a questão do quanto talvez esse marido cobre, né? Tá cobrando ali dessa mulher, né? E isso pode gerar, sim, pressão, e essa pressão pode ter alteração hormonal, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que tentaram engravidar e não conseguiram, e aí foram para a fila tentar adoção. E quando elas estavam na fila, elas engravidaram. Então, olha o quanto a minha produção hormonal aqui tem influência do que eu penso, tem influência das minhas emoções, tem a influência do que eu tenho de pressão de convívio, né? Então, por isso que eu falo, independente mesmo que seja a mulher que tenha dificuldade, de repente trazer o homem um pouquinho para esses tratamentos é tão importante quanto. E, obviamente, existem casos que há infertilidade no próprio homem, né? Que aí você precisa efetivamente trabalhar a fertilização no homem, né? E é o mesmo princípio neuronal, para você trabalhar exatamente a mesma coisa que você trabalha na mulher. Essa produção de hormônios o suficiente para que ele possa engravidar a mulher. Mas é tudo na vida, né, Ká? Tudo que for em parceria flui melhor, né? Você não pode jogar responsabilidade só para um, né? E essas questões emocionais para a medicina chinesa, ela tem uma importância gritante, assim. Nós baseamos, inclusive, parte do nosso tratamento, que eu diria 90%, nas emoções, né? Então, achar o que está gerando a emoção de base é o principal e buscar o equilíbrio das minhas emoções. Então, por exemplo, eu posso ser ansiosa, ser a minha característica, mas eu não posso viver em ansiedade. E as mulheres que querem engravidar muito, elas vivem em ansiedade. E viver em ansiedade me bloqueia a produção de certos hormônios, principalmente a ocitocina, que é calma, serotonina. É uma pessoa que está com a adrenalina lá no alto. Então, como que eu vou produzir os outros hormônios? Eu não vou. E eu acho que isso é uma dica para quem está aqui, não é tentante, não é gestante, não quer gestar, mas enfim, para que a gente tente identificar qual é aquela emoção nossa que grita, que pode ser frustração, pode ser ansiedade, pode ser preocupação, pode ser tristeza, medo, e tentar trabalhar um pouquinho disso, porque aí eu consigo com que a minha produção hormonal seja melhor. Então, eu diminuo a possibilidade de patologias propriamente ditas. sim, olha, o pessoal tá até comentando aqui, ó, muito bom, uma aula incrível. Isso aí, gente, ó, o pessoal tá adorando. Mas eu tô olhando aqui no relógio, como assim, gente? Já deu nosso horário aqui, como assim? Tá? Ai, que delícia, tá muito bom. Eu acho que esse assunto, né, sobre a questão de fertilidade, das tentantes, eu acho que daria assunto uma outra live, hein? Olha, Daria. assunto não falta, viu? A gente ficaria aqui falando, sei lá, uma semana e vamos embora. Tem muito assunto, tem muita coisa nova, tem muita coisa bacana que eu acho que a gente acaba levando para a vida, né? Não só para este momento, então eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é importante esse olhar multi-interdisciplinar, que eu acho que é uma palavra que eu gosto muito mais do que multi, mas para o ser humano como um todo, né? Então eu acho que sempre vai ter assunto. Sempre vai ter, exatamente. Mas, né, a gente vai deixar então para um próximo encontro, né, mais para frente aí uma live, né, se você quiser trazer temas aí atualizados para as tentantes, né, nessa linha da infertilidade, que também é uma demanda que vem crescendo, né, muitas pessoas, né, procuram, né, Bastante. E assim, uma coisa que está virando muito comum é o congelamento de óvulos, né?
E isso de uns 10 anos para cá está crescendo muito porque você tem muito mais laboratórios especializados nisso, né? Então é muito bacana, tá ficando mais acessível, porque antes era muito caro. E aí o que que acontece? O que que a gente faz na acupuntura? A gente faz todo esse protocolo para quando ela vai fazer, quando ela vai inserir esse óvulo que está congelado, e é muito legal porque você aumenta e potencializa isso. Então, é uma modalidade nova, né? Eu falo de trabalho, né? Inclusive. E aí você vê mulheres de 50 anos gestando, né? E é muito bacana, porque se efetivamente isso é um sonho, por que não fazê-lo? Se você tem condições, faça, né? Então, assim, eu acho que a cada dia a gente vai surgindo coisas novas, eu acho que aí surgindo, inclusive, acessos maiores para a população, porque a partir do momento que isso vai se popularizando, isso vai ficando mais em conta, né? Por mais que não seja tão barato assim, é muito mais acessível. Então, isso é muito legal. Essa evolução na área de reprodução é uma das que mais crescem. E o Brasil é referência, tá, gente? Eu já atendi tentante em São Paulo de vários países, assim. A gente, a gente é muito. Eu falo que as pessoas. Eu sou muito patriota, porque eu falo que as pessoas só falam mal do Brasil, mas as pessoas não olham as coisas boas. É que a gente é muito desigual e nem todo mundo tem acesso. Mas essa área de fertilização, a gente recebe pessoas do mundo inteiro. É uma área muito bacana. E é uma área que tem profissionais excepcionais. É uma pena realmente a gente não ter acesso para todo mundo, mas a gente tem sim um trabalho de muita qualidade. Nossa, que bacana essa informação, hein, Cris? Não sabia, né? Mais informações atualizadas, tá vendo? Então, acho que deu para a gente entender, né, assim, qual que é o papel mesmo, né, da medicina tradicional chinesa, a questão das emoções, né, aí esse olhar, né, integral, achei fantástico, muito, muito bacana. Espero que o pessoal tenha gostado, a maioria aí, né, já está parabenizando. Qualquer coisa, depois vocês compartilhem essa live, gente, né, porque são informações riquíssimas. A gente precisa, né, tá compartilhando às vezes, né, com aquele casal que tá tentando, né, tá meio desanimado, a gente sabe que não é fácil, né? Tem a questão financeira também, né? A gente não pode esquecer dessa parte, a questão emocional, enfim. Mas nosso tempo aqui já está se esgotando, já passou, né, da hora que isso agora não derruba mais a gente. Mas eu queria te agradecer, tá? Aí você fica à vontade aí para fazer o encerramento. Imagina, eu que agradeço primeiro o convite, né? Desculpa que eu só demorei um pouco, mas eu agradeço muito o convite. Agradeço a todo mundo que está aqui presente. Acho que esses assuntos têm que ser assim, mais divulgados. Eu acho que de uma maneira, inclusive, muito mais fácil de que as pessoas entendam, né? Quando a gente está falando com um público muito específico, aí ok, a gente tem que ser muito técnico, né? É para o público direcionado. Mas eu acho que quando não é o caso, a gente tem que tornar as informações acessíveis, né? Não adianta a gente ver e tal e falar, nossa, mas eu não entendi nada. O que que é isso? Oi? Não, eu acho que tem que tornar realmente acessível para que as pessoas busquem tratamento para o que quiserem. Então, isso serve desde o dedinho do pé, uma gestante, uma pós-gestante, enfim. Eu acho que para todo mundo, né? E eu estou sempre à disposição quando as pessoas quiserem algum tipo de informação. Eu convite. Opa, travou um pouquinho. Mas muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou. E é isso aí, vamos nos cuidar, vamos cuidar inclusive aí dessas gestantes e vamos cuidar desses bebezinhos que estão vindo aí para o mundo e que venham de uma maneira a iluminar, ser calmos. Então, cuidem, gestantes, dos seus bebês desde a barriga, né? Vamos deixá-los um pouco mais calmos, porque acho que o mundo já está muito agitado. Então, vamos trazer pessoas um pouco mais calmas para este mundo, que é importante, tá bom, Cá? Obrigada.
Obrigada a você. Nossa, foi assim um encontro muito gostoso. Espero que um dia a gente consiga se encontrar pessoalmente, né? A hora que acabar, Sim. né? Vou conhecer, né? Aí vou lá na clínica, enfim, qualquer coisa também eu vou lá. Sou muito ansiosa, não parece que eu sou muito ansiosa, mas eu queria te agradecer mesmo por informações assim riquíssimas, né? A gente vai deixar essa live gravada. Então, eu falo pra gente compartilhar, porque tem que compartilhar. Não adianta a gente guardar pra gente mesmo, né? Então, a gente tem que compartilhar. E eu estou à disposição também, tá? Qualquer coisa, a gente está aí sempre defendendo aí esse tema maternidade, companhia, né? O que mais tem é assunto sobre maternidade, né? Fala sobre mãe, pai, família, enfim, não acaba nunca também, tá? E obrigada a você que ficou com a gente até agora aqui, né? Ó, domingão, 9 da noite, para poder ter acesso a essas informações. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E, Cris, um beijo, boa noite, bom descanso, Beijo. boa semana, né, pra gente. Boa semana para todo mundo, que seja uma semana muito mais leve, né? Isso aí. Vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, então, tá? Obrigadão. Até.